O Jornal do Meio-Dia está de volta e a proposta de emenda à Constituição que prevê a diminuição da jornada de trabalho semanal vem causando debates por todo o país. E sobre esse assunto, apenas 2 deputados federais da bancada mato-grossense assinaram a PEC que agora deve tramitar na Câmara dos Deputados. E um dos deputados, no caso, uma deputada, a deputada Gisela Simona, ela assinou aí essa PEC. E é com ela que a gente conversa agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, deputada, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. É sempre uma honra estar aqui e poder contextualizar um pouco dos bastidores, inclusive, do que acontece em Brasília, né? Deputada, o projeto da sua colega Érica Hilton, do PSOL, que é o seguinte, quer acabar com o 6x1 e implantar 4 dias de trabalho e por 3 de folga. É difícil, mas os 5 dias de trabalho por 2 de folga já é praticado por milhões de trabalhadores, não é isso? Exatamente, e é por isso que nós assinamos, Lúcio, para que possa ter uma discussão aprofundada desse assunto no parlamento, né? Porque vejam que o parlamento é a casa do povo, é onde as discussões, inclusive complexas, devem acontecer. E nós tivemos uma discussão muito aí grande nas redes sociais, né? Muitos lugares fisicamente tiveram manifestações contra a jornada 6x1 e acredito que há um consenso, né? Trazendo aí até pela polarização do Brasil, tanto da direita quanto da esquerda, de que a jornada 6x1 ela é exaustiva. Agora, a melhor jornada para o Brasil, essa nós só teremos aí certeza com o estudo que deve ser feito. Então, explicando a todos que estão nos assistindo, assinar essa PEC não significa que ela está valendo, pelo contrário, né? Na verdade, agora esse procedimento tem que ser recebido pela mesa para assim se tornar uma proposta de emenda constitucional. A partir daí, vai para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e a partir dali, considerada constitucional, é que nós teremos a nomeação de uma comissão especial, onde teremos audiências públicas, a oitiva da indústria, do comércio, do trabalhador, e entender o que é melhor para o país. E como disse o Lúcio, nos bastidores da Câmara, a escala 5x2 hoje, ela é a escala mais aceita até entre os parlamentares, precisando desse estudo para poder verificar. Até porque nós já vimos aí que no Brasil, dependendo do segmento que nós estamos tratando, já existem jornadas diferenciadas. A gente traz a segurança pública com uma escala de 24x48, a enfermagem ou os profissionais de saúde 12x36, né? Os servidores públicos de maneira geral que trabalham na 5x2, né? Enfim, há uma necessidade de um estudo aprofundado, ver como que o governo também pode ter uma contrapartida, seja aliviando aí a questão dos encargos sociais, né? Mas o que há muito claro, né, é de que o Brasil pode avançar numa escala que não prejudique a saúde do trabalhador, mas também que não gera aí danos na nossa economia. Falando em economia, deputada, a questão fiscal do Brasil, déficit, está preocupando cada vez mais, né? Isso afeta a vida dos cidadãos, enfim, segurança econômica. E aí eu lhe pergunto, recentemente o presidente Lula disse que a Câmara, o Senado, enfim, teria que participar, de certa forma, desse corte de gastos, inclusive isso se refletindo na diminuição de emendas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Onde está o verdadeiro problema aí desse déficit fiscal? Caberia ao Congresso? O Congresso também poderia diminuir certas regalias ali ou não? As emendas não se incluem nisso? Veja, primeiro que acredito que as emendas é algo que não é o foco, porque nós precisamos sim de redução de despesas. E a emenda não é despesa, é onde e como vai se investir. Né? É importante que a população... Mas ele falou sobre as emendas. Com relação às emendas, eu não concordo com a afirmação, até porque, vejam que as emendas, ela é destinada para execução de políticas públicas, né? E agora, após aí a suspensão que nós tivemos pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o Flávio Dino, que é quem está em mãos do processo, dizendo na necessidade de nós termos mais transparência, de nós termos rastreabilidade das emendas, acredito que agora sim fechou o cerco, vamos dizer assim, para não ter aí emendas, principalmente as emendas PIX, as emendas de transferência especial destinada, né, para ações aí que não façam parte de uma política pública realmente de interesse dos municípios, dos estados, né? Agora, com relação ao corte de gastos, isso deve ter.
Isso deve ter, junto aos poderes judiciário, ao poder legislativo, ao poder executivo, né? Isso há uma cobrança por parte do parlamento para que aconteça, né? Mas acredito que o grande exemplo é cortar pela raiz, né? Que também o executivo corte alguns exageros que nós estamos aí vislumbrando, seja com viagens, com gastos supérfluos que têm acontecido, e sim que a gente possa realmente combater aquilo que é importante para o Brasil. Deputado, nesse caso aí das emendas, o Supremo suspendeu por falta de transparência, mas parece que o Congresso quer fazer é continuar com a farra das emendas PIX. Veja, tivemos mudança, né? Pequenas. Não sei se é a mudança que o Judiciário aguardava, mas inclusive uma mudança que não foi consenso dentro da casa. Por quê? Vou dar um exemplo, né? As emendas de comissão, vamos colocar que talvez elas sejam as que menos têm transparência, porque de fato nem todas as comissões da casa hoje recebem essas emendas. Algumas, né, que são recebidas, que são disputadas à tapa aí nas mesas de eleição, né, essas mesas, e que recebem essas emendas e que realmente acaba sendo como antes era, né, esqueci agora o nome, né? Mas nós tínhamos aí emendas antes que nós não tínhamos como descobrir a destinação exata, mas é as emendas de comissão. E agora vejam que elas têm uma destinação específica de 50% para a saúde, né? E as emendas de bancada, que transformavam-se praticamente em emendas individuais, tinha-se um limite de 15 destinação, agora caiu para 8. O que eu acredito sim que vai aumentar esse controle, essa rastreabilidade das emendas como um todo. Deputada, vamos falar dos últimos acontecimentos aí, de um possível atentado, questão também contra a própria vida do presidente, enfim, as investigações são preliminares, mas já tem causado, né, grande repercussão. Como está a atmosfera lá no Congresso diante de tudo isso, da possibilidade de anistia dos presos do 8 de janeiro e qual a sua opinião, inclusive? Porque jamais vai se negar que um crime seja punido, mas muito se fala do exagero da pena, não é? E aí, do outro lado, a anistia, que também muita gente interpreta como não seria da forma adequada, mas diante de uma punição extremamente severa e injusta, poderia ser uma alternativa. Qual o clima atual lá no Congresso para que isso caminhe? Então, o clima é de polarização, né? Infelizmente, aí você vê a todo tempo, na verdade, esse questionamento, seja com relação a 8 de janeiro, na pauta novamente, e fatos desde a bomba que nós tivemos ali na última semana com relação ao STF, ali na Câmara dos Deputados, tudo isso tem gerado um clima de muita discussão e de aumento da polarização, que é muito ruim para o país, para os trabalhos da casa. Né? Com relação ao projeto da anistia em si, eu que particularmente faço parte da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, vale o registro que hoje a comissão, por ser uma comissão com muitos membros que são da direita e da extrema-direita, ali acredito sim que ela passaria o texto da forma que estava. Né? Mas nós tivemos, no final do mês de outubro, o presidente Arthur Lira tirou esse projeto da Comissão de Constituição e Justiça e criou uma comissão especial para poder analisar. Né? E diante dos novos fatos que têm surgido, na verdade, vai ficando uma discussão um pouco ruim aí, ou do ponto de vista de cada vez mais distante de você colocar um projeto como esse da anistia em pauta. Deputada, antes de encerrar, um complô, né, para matar o presidente, o vice-presidente e envenenar o ministro do Supremo. Se Renato Russo fosse vivo, ele perguntaria de novo: que país é esse? Gravíssimo, Lúcio, gravíssimo isso. Toda vez que se atentarem contra as autoridades do país, contra as instituições, nós estamos ferindo de morte, né, o Estado Democrático de Direito. Isso são coisas que não devem se naturalizar no nosso país, pelo contrário, né, as investigações precisam ser duras para que fatos como esse não se repitam. E com generais suspeitos de fazerem parte dessa conspiração. O que torna mais grave, né?
E então é muito importante que nós tenhamos sim toda a apuração e investigação rápida, célere, necessária para esse caso, punição dos responsáveis, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu defendo que nós não podemos aí esquecer tudo que o Brasil precisa passar para que a gente possa melhorar as condições de vida do brasileiro, né? E a situação fiscal é uma delas, né? Nós não podemos aí também fazer disso uma cortina de fumaça para que não seja feito o que precisa ser feito pelo país. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, Agradeço. deputada.